Agora são 5 horas e 35 minutos da tarde em Belo Horizonte, hora de Brasília, 4h35 da tarde em Assunção, no Paraguai, onde continuamos com link aberto desde ao meio-dia, com a repórter Renata Dairel, com Rafael Lipovetsky e toda a nossa equipe presente na capital paraguaia, e lá ficará até as 2, 3 horas da madrugada de quinta-feira, porque o programa Cajuru no Jogo em Especial começa logo depois do apito final do juiz, assim que terminar o jogo Atlético e Olímpia hoje, na primeira das 2 partidas que decidem a Taça Libertadores da América. Hoje, o segundo jogo mais importante da história dos 105 anos de vida do Clube Atlético Mineiro. A maior cobertura que a televisão mineira já fez em sua história. Nem na época do auge, do apogeu da TV Itacolomi, uma cobertura como esta ousou a ser feita. Desde ao meio-dia, será no mínimo uma cobertura de 14 horas no ar sem parar, e poderá chegar, se o Galo obtiver um bom resultado em Assunção, a 15 horas sem parar. E quarta-feira que vem repetiremos a programação especial e a cobertura começará também ao meio-dia, só com uma diferença: não terá hora para acabar. Se o Galo for o campeão da Libertadores da América no Mineirão, quarta-feira que vem, ficaremos até às 7 da manhã com os nossos 50 profissionais da BH News TV, canal 9 da NET para Belo Horizonte, canal 29 UHF aberto para a região metropolitana, que cobre a grande BH com 6 milhões de habitantes, e na internet, mundo afora, com os mineiros, com as mineiras, com os brasileiros, no endereço eletrônico bhnews.tv.br. Muito obrigado nas redes sociais, no Twitter, @Cajuru no Jogo, tantas manifestações e muita gente não acreditando que uma emissora tão nova, com 2 anos de vida, começando pequeno, pensando grande, ousaria fazer uma cobertura como esta. Assim vai ser até rolar a bola. Até às 9h50, 10 da noite. Sempre depende do beijo final da novela da Globo. Então, 9h50 da noite ou 10 da noite, rola a bola no Paraguai. Aí a gente para em função dos direitos exclusivos da Globo, da Fox Sports e demais emissoras. Quando acabar o jogo, apitou o final do jogo, a gente entra, porque não tem mais exclusividade de nenhuma televisão. Assim é a cobertura antes e depois. Depois do jogo com 2, 3 horas de duração e antes do jogo com 9 horas e 50 minutos de duração, até 10 horas, no caso, se o jogo hoje começar às 10 da noite, em função de que iniciamos esta cobertura às 12 horas, rigorosamente ao meio-dia. Câmeras, mostrem estas 2 figuras históricas do futebol brasileiro, do futebol mineiro, estes 2 jogadores históricos do Atlético, um deles também histórico com a camisa do Cruzeiro e da seleção brasileira de Copa do Mundo de 74, de 78. Vocês, dispensa comentário e apresentação, estão vendo Nelinho e Paulo Roberto, 2 laterais, um pela direita, um pela esquerda, ou 2 atacantes, como jogavam e como jogavam. Com quem eu vou abrir? Primeiro, prestem atenção, tem um jogador aqui no estúdio que no último jogo do Galo com o New Old Boys da Argentina,
antes de rolar a bola durante o dia todo, ele saiu de seu condomínio, foi questionado pelo porteiro, por vizinhos, saiu às ruas de BH e foi questionado por admiradores. E sempre a pergunta foi a mesma a ele: Nelinho, quanto vai ser o jogo hoje, pelo amor de Deus, Nelinho? Qual vai ser o placar, Nelinho? E o Nelinho, profeta, disse: gente, 2-0 para o Atlético. Lógico, e logo o jogo vai para os pênaltis. Então, Paulo Roberto, permita-me começar com o Nelinho. Nelinho, quanto vai ser o jogo hoje? E que privilégio recebê-lo aqui no estúdio da BH News. Eu não tenho nenhum motivo para esconder, mesmo estando na frente do Paulo Roberto, que veio aqui no último programa Cajuru no Jogo e deu um show de comentários ao lado do Humberto Ramos, do sonho pessoal que eu tenho de um dia fazer um programa de esportes em televisão. Isso vai acontecer logo, logo contigo, porque acho uma tremenda sacanagem na televisão brasileira a gente ver Caio Ribeiro, Neto e outros imbecis opinando, como o Denilson, aquele palhaço, né, otário, com todas as letras maiúsculas, falando de futebol, enquanto o futebol brasileiro tem um Nelinho que sabe se expressar, se comunicar, fala de futebol com facilidade, trabalhou na Sport TV, na Globo, e detalhe, só não continuou lá porque ele merece um salário digno. E estas emissoras acham que ex-jogador está milionário e pode trabalhar por um cachê. Então eu tenho vergonha de oferecer cachê para o Nelinho. Eu espero a hora do crescimento da BH News, que vai ser rápido até Marrocos, se Deus quiser, em dezembro, para fazer uma proposta para o Nelinho estar conosco em nossa programação. E se até lá o Paulo Roberto não estiver em outra emissora, poderá também estar conosco. Mas, Nelinho, é um sonho meu desde menino, porque eu lhe conheço rigorosamente desde 1979. E, Paulo Roberto, esse sentimento de carinho aqui tem motivo. A minha primeira roupa, quem deu de presente, sabe quem foi? Nelinho. Eu não tinha roupa em Belo Horizonte para se vestir. Trabalhava na Rádio Itatiaia e ganhava um mísero salário da equipe de Oswaldo Faria. Naquela época, trabalhar na Itatiaia, como hoje, era um orgulho, é um orgulho ainda, mas se pagava mal naquela época, como se paga mal até hoje, aliás. E eu dormia num porão em frente à Rádio Itatiaia. Eu não tinha roupa, cara. Rigorosamente, eu estava com uma calça só e ela já estava rasgada, eu passando vergonha com 17 anos de idade. 17 anos de idade. Eu fui à Toca da Raposa, eu acho que o Nelinho viu, ele não lembrava dessa história, ele viu o meu estado. O Nelinho veio e me deu um agasalho de presente. Aquele agasalho, durante um mês, virou o meu smoking. Eu frequentava até a boate Tom Marrom com esse agasalho. Então eu tenho, diferentemente de você, eu tenho essa história particular, com a mesma admiração que tenho por você, com o Nelinho. Nelinho, boa noite, prazeraço. Boa noite, Cajuru, prazer é meu. Em relação a eu ter acertado o score, confesso que aquelas pessoas que me perguntaram e que me ouviram dizer que seria 2-0 e que o Atlético ganharia nos pênaltis com muito sofrimento e queriam morrer 5. Graças a Deus, os 5 não morreram. Mas teve gente que morreu de infarto, né? Não, eles passaram mal, foram hospitalizados. Você sabia que morreu um garoto de 13 anos? Não Foi sabia. confirmado hoje aqui em nosso programa com a Angélica, a morte de um garoto de 13 anos depois do primeiro jogo. Não foi nem depois do segundo jogo. E no segundo jogo, o Paulo Roberto se lembra, a informação da nossa reportagem com a Renata Dairel, de 3 que tiveram e sofreram infarto no Independência. Então, a essas pessoas que me perguntaram, que eu respondi que seria 2-0, elas podem estar pensando, não, Nelinho é porque ele entende demais de futebol e ele sabe o que está falando, acertou. Não tem nada a ver, viu, cara? Isso aí foi sorte, pura sorte. Não, é profeta. Quando eles me perguntaram, veio na cabeça esse placar, eu falei. E acabou dando certo. Hoje também me perguntaram, e quanto vai ser o 0-0? Quem te perguntou foi a TV Esporte Interativa, a emissora do Rio lá. Coincidentemente... E muitos perguntaram na rua, né? Coincidentemente, hoje eu saindo de onde eu moro para cá,
O mesmo segurança que me perguntou da outra vez, me perguntou, e agora? E dessa vez? Eu digo, 0-0, tá bom? Ele, não, vai ser 1-0 o Galo. Eu digo, cara, 0-0 tá bom demais. 0-0 empate? Tá bom demais. Então acabou sendo sorte, né? Mas eu estou muito feliz em estar aqui com você novamente, né? Espero de coração que você e toda a emissora tenha muito sucesso. Obrigado. Que vocês prossigam nessa caminhada aí, que a gente sabe que é árdua, né? Você iniciar dentro dessa área aí não é fácil. A gente tem certeza Ainda que mais em televisão, né? Que você, com a sua experiência e rodeado de bons profissionais, com certeza vocês conseguirão. Se Deus quiser. Nelinho, o Paulo Roberto viu. Ele vai lhe contar. E aí eu te falo, não tem nada de, eu falei o resultado, não. É uma certa vivência de futebol, convivência com outros. Eu convivi com um profeta, né, que eu chamava de bruxo, o doutor Sócrates, que você tão bem conheceu, e o Paulo Roberto também tão bem o conheceu. Eu falei o placar do jogo antes de começar o jogo, aqui na TV, e acertei as cobranças de pênaltis antes de cada jogador cobrar. Isso você acertou também? Não. Nem me arrisquei. Não arriscou? Não, nem arrisquei. Eu arrisquei. Paulo Roberto, conte ao Nelinho. Que prazer recebê-lo de novo aqui, meu companheiro Paulo Roberto. Prazer é todo meu, Caju. Um grande abraço ao Nelinho, que tem uma historinha também, que quando eu cheguei no Atlético com o Nelinho, que é interessante, posso contar rapidinho? Claro, não foi de roupa não, né? Não, foi de roupa não, porque eu cheguei no Atlético, o Nelinho era o senhor Nelinho, né? E era meu ídolo também, porque eu tinha visto o Nelinho nas Copas e tal, aquele jeito que ele batia na bola. Eu falei, gente do céu, é o homem. E na concentração, o Nelinho tinha mania do lanche das 10h30 da noite, tomar uma Coca-Cola. Só ficava uma Coca-Cola guardada para o Nelinho. E eu, novato, cheguei no Atlético na concentração, fui lá e eu vi a Coca-Cola geladinha e ó, falei, nossa, que beleza. Quando eu acabei de tomar, o pessoal que estava na mesa assim, ficou me olhando, você é doido, cara. Eu falei, o que foi, gente? O que foi? Essa Coca-Cola é do Nelinho. Eu falei, nossa, é agora. Agora vou pegar meu boné e vou embora para casa. Lembra? Essa? A do agasalho você não lembrou do Cujuru. Essa do Paulo Roberto você se lembrou? Não, mas não lembrei não. A do Paulo Roberto também não? Sou péssimo de cabeça. Mas eu me lembro direitinho, porque eu fiquei roxo na hora. Falei, nossa, bebi a Coca-Cola do Nelinho. Mas não deu nada. Não aconteceu nada. Não, você me olhou feio e tal, ficou me olhando assim, mas... Pô, menino, tá chegando agora? Chegando agora? Tomando o meu, caramba. Que é isso? Foi muito engraçado, cara. É por isso que eu dei uma cutucada na Bárbara agora. Tá chegando agora em jornalismo, quer tomar o meu, pô? Caramba. Olha aqui. Paulo Roberto, você reconhece vivendo em Belo Horizonte há quantos anos? Eu há 25 anos. Que maravilha, 25 anos de BH. Nesses 25 anos, você reconhece que o único jogador a vestir a camisa dos dois times arquirrivais e que tem adoração pelas duas torcidas e principalmente respeito das duas torcidas é o Nelinho. O Reinaldo, com todo o brilho, com todo o encanto, não conseguiu. O Cerezo, com os mesmos requisitos, não conseguiu. E o Nelinho conseguiu isso até hoje e, evidentemente, por resto da vida será assim? É verdade, é verdade. É verdade porque, além do excelente profissional que ele foi, e ele é um grande cidadão, né? Um gentleman. Então, acho que o torcedor reconheceu isso, até pelo que ele fez dentro dos dois clubes e pela pessoa que ele é, né? É adorado até hoje, né? É impressionante. Olha, dentro do campo eu posso responder, fora do campo não. Eu agradeço até as palavras do Paulo. Mas eu tive a felicidade, quando eu cheguei no Cruzeiro, joguei 9 anos. E desses 9 anos, com certeza uns 5 anos, 6 anos, eu joguei ao lado de craques. Nossa né? Era o Dirceu Lopes, era o Zé Carlos Piazza, Joãozinho. Então isso facilita para o jogador que está chegando. E quando eu saí do Cruzeiro, eu fui para o Atlético, o Cruzeiro estava mal e o Atlético era Reinaldo, Cerezo, Éder, Luizinho, João Leite. Então era um outro timaço. Então facilitou. Então eu cheguei e consegui. Então isso aí me proporcionou essa condição de ter jogado 5 anos no Atlético e o torcedor atleticano reconhecer isso. Como eu joguei 9 no Cruzeiro também e tive bons momentos lá. Então isso me facilitou. E foi o caso que eu saí do Cruzeiro direto para o Atlético.
os outros jogadores, eles saíam, iam para outros clubes e depois voltavam. Depois voltavam, como foi o caso do Reinaldo e do Cerezo. Todos que voltaram, todos que saíram do Atlético, que jogaram no Cruzeiro, se eu não me falha a memória, quem mais jogou foi o Luizinho. O Luizinho. Depois do Luizinho, acho que o Cerezo. O Reinaldo jogou muito pouco. Não é? Então, são coisas que às vezes acabam contribuindo para que você fique mais marcado na história dos clubes do que outros. Sem dúvida alguma. Olha, gente, eu gostaria que nesta parte especial e, francamente, a parte principal de convidados, né, especiais, históricos, aqui dentro da programação que começou ao meio-dia pela BH News TV, que os dois pudessem bater um papo. Então, Roberta Figueiredo, na nossa produção, e que convidou inteligentemente os dois, que você me dissesse, assim que estiver ok, o vídeo, aquele do jogador para o jogador? Aquele, para que os dois possam ver. Um vídeo simples, simplório, que você vendo, você fala, não tem graça nenhuma, né? E depois, por fineza, o Nelinho é pai, o Paulo Roberto também é pai. Depois deste vídeo, o da garotinha de 3 anos de idade. Vocês não viram esse vídeo. Uma garotinha de 3 anos de idade depois do Vamos Galo, ok? Aí mais tarde eu chamarei a Renata Dairo de Assunção, porque aí iniciarei um debate com o Nelinho e com o Paulo Roberto aqui na BH News TV. Então, para você da BH News TV, preste atenção neste vídeo feito por torcedor que enviou a mim aqui na BH News e que pediu que a gente o promovesse, o propagasse. Eu vou pedir 5 segundos. Posso pedir? São 5 segundos apenas para este vídeo e depois uma criança de 3 anos que os dois pais, eu ainda não sou pai, ficarão emocionados com certeza. O primeiro que eu chamei de simples até demais, um vídeo caseiro. Manda pro ar. Banco BMG. Quem precisa tem. Vou voltar para você para chamar o da garotinha. Pode ser? Agora? O primeiro vídeo então, este caseiro, este mais simples e depois o da garotinha de 3 anos. Manda pro ar. Essa é uma mensagem de 10 milhões de mineiros ao melhor time do Galo de todos os tempos. Vamos, Calil, Luca, Giovanni, Vitor, vamos, Li, Paulo, Hever, Léo, Rafael, Gilberto, Gemerson, vamos, Sidmar, Richarlison, Carlos, Marcos, Júnior, Michel, Bernard, Pierre, Donizete, vamos, Leléo, Ronaldinho, Rosinei, Josué, Lucas, Berola, Guilherme, vamos, Jô, Alexandro, Luan, Tardelli, vamos, Galo. Falta muito pouco para o sonho virar realidade e vocês entrarem para a história. Esse é um pedido de 42 anos e só vocês podem realizar. Vamos, Galo, vamos para cima deles. Vamos chutar aquela bola que parecia perdida. Vamos correr sem limite, chegar primeiro no lance. Vamos receber a falta e continuar em pé, lutando. Vamos nos superar quando a perna acabar. Vamos com raça. Vamos acreditar, Galo. Quando vocês entrarem em campo, olhem para a massa. Nós estaremos entrando com vocês, gritando, cantando, sofrendo e chorando de alegria no final. Vamos, Galo. Não chegamos tão longe para desistir. A massa precisa de vocês para sorrir, para viver, para respirar. Vamos, Galo. Vamos para ser campeões. Nós chamaremos para sempre. E agora só mais 5 segundos de arrepiar e eu não torço para nenhum time, hein? Eu não estou nem aí para Atlético, para Cruzeiro, Flamengo, Corinthians. Eu sou jornalista, eu trabalho pela minha profissão e amo a minha profissão. Futebol é nojento fora de campo e desde 86 da Copa do Mundo eu me enojei com o futebol. Hoje eu vibro com o futebol dentro de campo, as jogadas, o craque, o drible, o bom jogo e gosto dos meus amigos do futebol. Eu não torço para time, eu torço para amigos que estão jogando em quaisquer times, sejam quaisquer times. Eu torço para os meus amigos, sempre fui assim. Agora, que tem uma emoção, um vídeo caseiro desse, feito em casa, não sei se você aí do outro lado concordou. Tem.
Agora, este é de arrepiar literalmente. Uma garotinha de 3 anos de idade, só 5 segundos. Banco BMG. Quem precisa tem. E eu, como pai, queria ter uma garotinha como essa. Manda pro ar. Nelinho e Paulo Roberto, discutam entre vocês dois se é verdade o que o Dr. Sócrates dizia, que o futebol, antes de tudo, é uma guerra psicológica, se procede o que o Filipão fala, que às vezes um vídeo mexe com um grupo e que a seleção pentacampeã do mundo em 2002 se emocionou muito com um vídeo feito no Brasil e antes da final o Filipão fez questão de mostrar aos jogadores naquela Copa de 2002. Por gentileza, eu queria a discussão de vocês dois sobre esse outro lado do futebol com esses dois vídeos, Nelinho e Paulo Roberto. Eu tomara que esse vídeo chegue na mão do Cuca, né, para mostrar. Eu entreguei para o Cuca. Ah, entregou? Entreguei então, certamente ele vai passar. Na segunda-feira. Mas é linda a inocência, né, a pureza de uma criança nessa idade. Realmente é uma coisa de arrepiar e até encher os olhos da gente de lágrima, né? É sensacional isso, muito Olha, bacana. tem duas coisas que motivam o jogador na hora do jogo. Uma delas é essa que nós acabamos de ver, um vídeo feito por um torcedor, um depoimento de uma menininha de 3 anos de idade, e isso realmente comove e incentiva demais. E o outro é quando o adversário te dá munição, fica falando mal, Perfeito. desdenhando do seu time, sim, que o fulano de tal não joga nada, que nós vamos ganhar com facilidade. Manchete em jornal. É o treinador falando que vai ganhar. Isso aí é a munição para o adversário. É o doping psicológico. É o doping psicológico. Isso funciona, mas funciona de verdade. O jogador fica... Eu já passei por isso algumas vezes, e eu lembro que eu ia para o jogo, por exemplo, seria um jogo para mim normal, como qualquer outro, e a partir de declarações de adversários, eu modificava a minha maneira de ser. Eu sentia que dentro do campo eu dava um pouco mais do que era normal eu dar. Então isso acontece demais. E eu tenho certeza que se esse vídeo chegar às mãos lá como já chegou, que você acabou de confirmar. Entreguei ao Cuca e falei, Cuca, faça o que você quiser. Ele passando, os jogadores vão assistir, né, e vai servir muito. E outra coisa que também que motiva os jogadores do Galo, a gente tem visto e revisto inúmeras vezes entrevistas, principalmente do Ronaldinho Gaúcho, dizendo da importância que foi o torcedor atleticano na vida dele, na recuperação dele para o futebol. Então isso aí, quando o Ronaldinho fala isso, com certeza jogadores de menos expressão, de menor expressão, com certeza também se entusiasmam, isso acaba gerando um ambiente satisfatório, um ambiente propício para uma equipe, que eu acho, eu vi o torcedor falando assim, a melhor de todos os tempos no mundo. Infelizmente eu não concordo. Eu sei que você não concorda e eu também não. Não concordo, mas afirmo que é uma grande equipe e que está tendo a possibilidade de ficar marcado para o resto da vida. Porque às vezes você tem grandes equipes, mas não conquista grandes títulos. E essa equipe é uma grande equipe e que tem essa condição de ganhar um grande título. Então, estamos torcendo para que isso aconteça, né? E principalmente esse torcedor que fez esse vídeo, para ele falar, não, eu tinha razão, né? Porque esse time aí ganhou um grande título e a gente vai torcer para que isso aconteça. Ô Nelinho, você não está na Sport TV, você está na BH News TV, canal 9 da NET, canal 9 o HF para a grande BH e bhnews.tv.br na internet. Logo, você deixou um gancho. Tu vai perguntar. Evidente. Então, para você, qual foi o maior time de todos os tempos do Atlético, contrariando o que disse o vídeo? Porque o que o torcedor disse, de repente, ele não viu o time que eu vou citar. E o time que eu vou citar não é o que eu fiz parte, é o anterior. Anterior ao seu? Anterior. Que era o Cerezo, era o Reinaldo, o Marcelo Oliveira, o Paulo Isidoro, o Éder, o Luizinho, o João Leite, o Orlando na lateral direita. Osmar Guarnelli. O lateral esquerdo era o Jorge Valença.
Esse time... Esse time decidiu com o Flamengo Foi o o único título ti- de 80 foi- no Maracanã, naquele placar de 3-2 histórico. Foi um dos grandes últimos times que foi feito aqui no Brasil, que foi o do Flamengo, Sim. e foi o Atlético que conseguiu jogar de igual para igual com ele. Era um senhor timaço. Com o Maracanã inteiro gritando Reinaldo, bichado, 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 ele fez 2 gols. Então, eu não estou querendo comparar o time daquela época, posição por posição, Não, com não dá o nem time pra de comparar. hoje. Nossa eu não Senhora. quero comparar. Não dá nem pra Eu comparar. quero dizer o que aquele time fazia em campo era coisa, era diferente do que esse time hoje faz em campo. E Nelinho? Esse time de hoje ganha, dá espetáculo, tem um Ronaldinho Gaúcho, tudo bem. O único jogador de hoje que jogaria naquele time do Atlético que você acabou de falar em 80, o Ronaldinho Gaúcho. Então, Só ele. esse Nenhum time- outro entraria no time. O Jô entraria no lugar do Reinaldo. O Pierre entraria no lugar do Cerezo. O Leandro Donizete no lugar do Cerezo. Mas veja bem, ô Cajuru. O Leonardo Silva no lugar do Luizinho. E ainda veio Pelo amor de Deus, Nelinho e Palinha nesse grande time. Não, o Palinha jogou antes de mim nesse time. Palinha Eu foi esqueci, antes. esqueci de citar o Palinha, bem lembrado. Ainda tinha o Palinha, tinha um Chicão, Chicão, meio que de veio. campo. É. Então, eu quero que o torcedor atleticano, principalmente esse que mandou o vídeo, que me entenda. Não estou comparando, não estou É desmerecendo o que você time falou, atual. talvez ele nem era nascido. Nem Esse fosse time nascido. atual é muito bom, merece chegar na condição de campeão da Libertadores, porque fez por onde. Eu concordo com tudo isso. Só que, como eu vi o outro time jogar, e joguei contra eles, então eu peguei uma fase, eu pelo Cruzeiro, jogando contra o time do Atlético, que nós acabamos de citar, a gente já entrava derrotado, cara, por incrível que pareça. Sério? Não, já entrava e falava assim, olha, teve um jogo que nós fomos jogar contra o Atlético, que nós tínhamos, além do nosso time ser mais fraco, só tinha de titular, era eu e Abel. 2 titulares. Abel zagueiro. E 9 reservas. E o Atlético completo. Mineirão, 80 mil pessoas, 75 mil pessoas atleticanas e 5 mil cruzeirenses. Quando nós entramos, nós falamos assim, gente, vamos perder de pouco. Pô, até 3-0 tá bom demais. Nós entramos e 0-0, 0-0. E no finalzinho, um cearense, Jacinto, pega uma bola de fora da área, deu um bico, a bola entrou lá na gaveta. Ganhamos o jogo de 1-0. Você tá brincando? Mas o sentimento era esse, pô. Ninguém falava, você acha que o jogador vai ter a coragem de assumir dentro do vestiário e falar assim, ô gente, vamos jogar para perder de pouco? Ninguém fala. Mas no fundo, todos nós sabíamos que o time dele era infinitamente superior ao nosso. Se perdesse de 3, estava bom demais. E nós fomos lá e ganhamos. Então isso acontece no futebol, felizmente. Né? A gente já viu em outros clássicos de São Paulo, Você Rio. dificilmente vê um jogo de basquete, o azarão lá chegar e ganhar. É difícil. Mas no futebol pode acontecer. Então eu quero que o torcedor me entenda, né, que essa comparação, eu tô fazendo jus àqueles que jogaram naquela época, que às vezes estão lá assistindo o jogo, assistindo o nosso programa e falam assim, será? Aquele nosso time era muito bom. Então, eu estou aqui para defendê-los, no caso, né? Falar assim, não, realmente, a minha opinião é que aquele time que eu acabei de citar, dos anos, final de anos 70 e anos 80, era tecnicamente melhor do que esse atual. Paulo Roberto, você avaliza, concorda ou você lembra de um outro time do Atlético? Concordo plenamente. Eu era juvenil ainda, estava no Sul, no Internacional, quando eu iniciei minha carreira, mas acompanhava esse time, acompanhava o time do Cruzeiro também de 76, fazia grandes classes contra o Internacional. Nossa, era Nelinho. 5-4, 4-3. Era um show vendo o Nelinho e Manga no gol do Inter. Brincadeira. Aquela bola vindo toda torta e o Manga tirava daqui, tirava dali. Joãozinho, ponta esquerda. O do Joãozinho Cruzeiro. teve um jogo. Jogava não sei muito. se você sabe. Teve um jogo do Joãozinho que o treinador adversário colocou 3 laterais, não foi, Nelinho? Foi durante a partida. Durante 3. a partida ele colocou 3, porque nenhum dava conta de marcar o Joãozinho. No primeiro tempo foram 2 laterais. 2 laterais. Aí no segundo tempo ele colocou o último. No primeiro tempo ele fez o seguinte, ele tirou o lateral e passou, era lateral esquerdo, passou para a lateral direita. Eu esqueço o nome dele, que estava na reserva. Aí no segundo tempo, acho que com 15 minutos, sei lá, ele colocou um escuro, não sei se não é Jair o nome dele, não. Eu esqueço o nome dele. Valdir, lateral direito. E colocou. E foi esse Valdir que fez o pênalti no Joãozinho. No final do jogo, aos 40 e poucos minutos, estava 4-4. Aí, fez 5-4. o pênalti e eu bati o pênalti. Nós Você ganhamos bateu o 5-4. pênalti 5-4. Foram os 3 Um dos laterais. jogos mais bonitos que eu vi na minha vida. E Fantástico. E aqui nós ganhamos de 5-4 e quando nós fomos lá jogar no Beira-Rio,
Aí o Joãozinho matou de novo, ele ganhou o jogo sozinho, 2-0 em contra-ataque. Joãozinho driblou todo mundo, fez o gol. Joãozinho era Não, demais. Joãozinho era demais. terrível. Agora eu quero vocês dois, por fineza, debatendo um assunto que durante todo o dia de hoje discutimos com os convidados especiais desde ao meio-dia aqui na BH News TV, canal 9 da NET, canal 29, o HF aberto para a região todinha de Belo Horizonte, da Grande BH, e na internet bhnews.tv.br, nessa maior cobertura da história da televisão mineira, nem na época de TV Itacolomi, 14 horas sem parar, poderemos chegar a 15 horas se acontecer o que Nelinho está prevendo, um 0-0 em Assunção hoje, o Galo voltando do Paraguai com um empate e decidindo no Mineirão. É o seguinte, Nelinho, é o seguinte, Paulo Roberto, só vocês dois que jogaram bola que podem falar mais do que qualquer outro jornalista. Qual a diferença que poderá representar o Mineirão quarta-feira que vem? Não tem nada a ver com o resultado de hoje? Ou o resultado de hoje poderá afetar o palco Mineirão por tudo que vem representando até agora o Independência na vida do Galo e de repente ele o perde na final, justo na hora, na decisão da Libertadores da América? Fiquem os dois à vontade. Pode começar você, Paulo. Olha, eu particularmente, falando quando eu jogava, eu prefiro 1000 vezes jogar com 60 mil torcedores me incentivando do que com 25. Apesar de todo aquele caldeirão que é formado ali, mais 60 mil pessoas no Mineirão, com as dimensões hoje que são iguais, do Mineirão e Independência, o tamanho do campo, eles diminuíram, então os dois são iguais. As arquibancadas do Mineirão chegaram próximo ao campo, então a pressão vai existir da mesma forma, só que com 40 mil pessoas a mais. Eu acho excelente. Eu acho que não há preocupação nenhuma nessa questão de mística do Independência e do Mineirão. Eu acho que o torcedor vai ter essa felicidade de mais 40 mil estarem presentes numa grande final. E ponto final. Eu acho que o Atlético é favorito no Independência e mais ainda no Mineirão. E mais ainda no Mineirão, concluiu o Paulo Roberto, Nelinho. Olha, eu honestamente eu tenho dúvidas, sabe, quanto a isso. Eu discordo dele. Eu tenho dúvidas em relação ao seguinte, porque você ficar analisando de fora é meio complicado. Apesar de nós termos sido jogadores, é meio complicado porque a gente não sabe o que se passa pela cabeça de jogadores atuais do Atlético. O que eles pensam, né? O que eles imaginam? Será que vai fazer diferença para eles realmente jogar no Independência com a torcida próxima, apesar de ser somente 25 mil pessoas, e jogar no Mineirão com 60 mil, mais um pouco mais afastado? E outra coisa, e o lado de lá? E o adversário? Como é que ele sente? Será que ele sente essa pressão? Que ele vai se intimidar dentro do Independência e de repente no Mineirão não vai se intimidar? Ele é um time que já foi campeão do mundo fora de casa. Só que quando a gente fala isso, a gente está falando do clube. Nós não estamos falando dos jogadores. Quer dizer, o clube foi, mas os jogadores hoje é outro são time. Outros jogadores. Então é muito complicado. Eu acho que a briga do Atlético em permanecer no Independência é pelo retrospecto. E eles têm razão em pensar assim. Porque se está dando certo, por que vai mudar? Então, se vê claramente que o Atlético, inclusive, não está nem pensando em dinheiro. Porque poderia até arrecadar mais no Mineirão, não sei se é o caso. Mas eles não estão pensando nisso, eles querem manter o time dentro daquela rotina de independência, que aqui nós somos mais, que aqui nós temos condições de virarmos um placar adverso, aqui será mais fácil para nós. Só que isso tudo são suposições, porque mediante o resultado de lá, o jogo vindo para o Mineirão, e aconteça o que aconteceu no Mineirão, aí vão aparecer aqueles profetas, né? De plantão, que vão falar em cima do acontecido. Aí é mole falar. Que é o comentarista depois do jogo. Então é fácil falar. Então, por isso que eu digo, é difícil você ficar avaliando, analisando o que poderá acontecer, o que é melhor para o Atlético no momento. Eu parto do princípio de que se o Atlético, como vem dando certo no Independência, ele tem o direito de permanecer. Sabe por quê? Porque se ele permanece no Independência e, por um acaso, ele tem a infelicidade de perder o título dentro da Independência, menos mal, porque o torcedor vai entender. Agora, se perde o título fora do Independência, eu não tenho a menor dúvida de que a maioria dos torcedores atleticanos dirá
que perdeu porque foi a armação da Conmebol, porque não deixou jogar no Independência, porque aqui o jogo tinha que ser no Independência. Então, para que isso não ocorresse, o ideal seria jogar no Independência. Mas, por outro lado, eu entendo toda a posição do Paulo, o que ele colocou é verdadeiro, é aquilo que acontece. Negócio de jogador, para o jogador entrou dentro do campo, não tem nada a ver, ele consegue jogar assim, entendeu? Ele se adapta facilmente. Tanto o jogador do Atlético vai se adaptar ao Mineirão e vai jogar o que tem que jogar, como o adversário também vai se adaptar jogando no Independência, com a torcida em cima. Isso é fácil para o jogador. O jogador profissional, ele vive daquilo, ele está acostumado a grandes decisões, então é fácil para ele. Então é uma coisa que, assim, queira ou não, a gente acaba ficando meio em cima do muro, porque é difícil você afirmar o que é melhor, o que não é, no momento para o Atlético. Nelinho, eu só fiz a observação de discordar do Paulo Roberto no seguinte sentido. Exemplo, se perde hoje, tomara que isso não aconteça, pelo amor de Deus, se perde pela diferença de 2 gols, como no jogo anterior lá na Argentina, se perde lá por 2 gols, vocês não acham que no Mineirão, com a obrigação de ganhar por 2, levar a decisão de novo para pênalti, ou então ter que ganhar de 3-0, 4-1, 5-2, vocês não acham que aí sim o Mineirão será um obstáculo, será um adversário a mais? Perdendo o jogo hoje por diferença de 2 gols? Em função de que o time vem jogando mal fora de casa, infelizmente, esta é a realidade. Eu digo isso porque, tudo bem, vai se criar essa mística de que, não vai ser no Independência, vai ser no Mineirão, vamos ter que reverter um placar. Mas tudo bem, o jogador pode até pensar isso, mas a hora que você põe o pé dentro do campo, o juiz apita, você jamais não vai lembrar nunca que você está no Mineirão, você está na Independência, você vai focar ali, ó, você não enxerga a arquibancada. Quando você joga com o estádio uma decisão dessa, lógico que o grito do torcedor vem, mas você está focado ali, ó, você não fica assim, se fosse Independência seria outro. Não, eu acho que o gramado é igual que eu falo, a dimensão do campo, o tamanho do campo é igual, a arquibancada do Mineirão chegou mais próxima do campo, a realidade é essa. E eu acho que a pressão de 60 mil torcedores, o grito de 60 mil torcedores é muito maior do que 20. Eu queria pedir ao jornalismo, rapidamente, um último tema bem curto, pedir esse privilégio do jornalismo, porque não é toda a televisão que tem 2 convidados desse nível. Então, o nosso jornalismo, com a equipe tão bem comandada pelo Carlos Barroso, há de entender esse motivo. Televisão ao vivo é ao vivo, assim nos ensinou o Boni. E hoje aqui somos dirigidos por um Boni, que é o Júnior. Então, é muito difícil perder esse momento raro de vocês dois estarem aqui e terem compromissos com seus familiares agora e vão assistir o jogo em casa. Todos com familiares vão assistir o jogo? Todos, né? Agora, com vocês dois, o último tema. O que o time do Olímpia tem que o Atlético não tem? Fala-se muito do setor ofensivo deles pela esquerda e deste jogador chamado Salgueiro. O que o time deles tem que o Atlético não tem? Ou o Atlético é superior em todos os sentidos a este time do Olímpia do Paraguai? Pode ir, né? Bom, eu, para ser sincero, não conheço muito o time do Olímpia, não. Só vi pedaços do último jogo dele contra o time do Santa Fé. Santa Fé, eu vi pedaços. E pela escalação que eu vi hoje, pela análise que eu vi alguns comentaristas fazendo, eu cheguei à conclusão de que a parte defensiva do Olímpia é uma parte mais consistente. São jogadores mais talhados a se defenderem, né? Como os laterais que ficam mais, aí são 3 zagueiros, então é um time forte na parte defensiva. O time do Atlético, ele também é bom defensivamente, mas depende muito da ajuda de jogadores que não são talhados para marcar. Jogadores que vêm na força de vontade. Quando você pega um Tardelli voltando, quando você pega um Luan, um Bernard, quando está jogando, um Jô, eles voltam para marcar, o Ronaldinho volta para marcar, eles não sabem marcar. Acabam fazendo faltas desnecessárias, entendeu? Mas e é isso, e a parte defensiva do Atlético depende dessa marcação lá na frente desses jogadores. E quando você analisa o time do Olímpia defensivamente, não, os jogadores que são destinados a fazer a marcação são jogadores da posição que sabem marcar, são defensores e eles são fortes ali e liberam 4 jogadores no ataque. Então, para mim, é essa a diferença. Ofensivamente,
O time do Atlético é muito bom, se movimenta demais, dificulta muito a marcação do adversário e terá que ser assim, porque senão vai ter complicações, não vai conseguir nem chutar gol. Se ficar paradinho, aceitar a marcação, não consegue. Então hoje, por isso, o Bernard eu acho que vai fazer muita falta, porque ele se mexe muito, é muito rápido. É um jogador que entra em diagonal e propicia ao jogador que tem a bola, como o Ronaldinho Gaúcho, enfiar essa bola e deixar ele na cara do gol. Porque o jogador, às vezes, ele é muito habilidoso. O Ronaldinho Gaúcho tem a bola toda hora. Ninguém se movimenta, não dá opção para ele. Como é que ele vai dar um passe? Como é que ele vai deixar o cara na cara do gol? Perfeito. Então, esse jogador vai fazer muita falta. Mas nós temos o Tardelli que também faz, o Jô está muito bem nas bolas cruzadas. Então, eu acredito que será um grande jogo. Entendeu? Quer dizer, cada um tem uma coisinha a mais do que o outro, mas no cômputo geral são duas boas equipes. E uma coisa que eu não posso deixar de falar, que eu acredito que será um grande doping para o time deles. É o fato, não sei se é verdade, chegou ao meu conhecimento, de que eles estão há 9 meses de pagamento atrasado. O Olímpia? Olímpia. São 9 meses sem receber. 9 meses de salário então, atrasado? Isso aí foi uma informação que chegou, não sei, tem que chegar a ver se é verdade. Isso sendo verdade, meu amigo, um time com 9 meses de salário atrasado, chegar numa final de uma Libertadores, está claro que eles sabem que se ganhar a Libertadores, consegue botar tudo em dia. Se perderem, eles vão morder, vão com tudo. Então é guerra mesmo. É guerra. Então isso aí, o Atlético vai ter pela frente jogadores muito, mas muito motivados. Além, mesmo que se não tivesse o salário atrasado, estaria motivado da mesma forma. Mas eu tenho que reconhecer que jogadores, se for verdade, com 9 meses atrasados, jogar o que esses caras estão jogando, correndo em campo do jeito que eles estão correndo, tem que tirar o chapéu para eles. É uma notícia bombástica que ninguém sabia até agora e que o Nelinho traz um fator psicológico impressionante. Há 9 meses sem receber salário, se for verdade, no Olímpia do Paraguai. Paulo Roberto, você então fecha essa nossa quinta parte da programação especial da BH News TV, que começou ao meio-dia, com essa análise que nós começamos com o Nelinho do setor ofensivo deles pela esquerda. Que força é essa que existe? Que diferença que existe se eles têm algo que o Atlético não tem, ou o Atlético tem tudo melhor do que eles, Paulo Roberto Prestes? Não, eu particularmente eu acho assim, você pega Paraguai, Argentino e Uruguai, são países que têm uma escola que você aprende desde pequeno, você ter posicionamento tático. Eles são muito táticos, obedientes taticamente. O brasileiro não, o brasileiro ele improvisa sempre. Por isso que o Nelinho falou que Tardelli não sabe marcar e volta, Jô não sabe marcar e volta, Ronaldinho e Bernard. Quarteto que eles estão falando que é mágico. Os 4 não sabem marcar. Nunca ensinaram eles da base a marcar, ser atacante e fazer voltar a marcação. Então isso talvez seja a grande vantagem que eles têm, porque nosso time tem muito mais qualidade. Individualmente dispensa. Agora, essa obediência tática, você saber marcar, saber atacar, isso pode fazer a diferença. Agora, como eu falei, nossos jogadores são melhores. E para fechar, também pode fazer diferença essa notícia bombástica que o Nelinho trouxe aqui. Isso é fantástico. Isso é um fator psicológico, né? Incrível. Se você estivesse no lugar do jogador do Olímpia há 9 meses sem receber, hoje seria para você uma verdadeira guerra, a primeira decisão, né? Incrível, eu acho isso fantástico do lado deles, né? Eu nunca vi 9 meses. Você aproveita, né, Cajuru? Você tem essa oportunidade que eu não tenho. A Renata Dário está e a Roberta Figueiredo já está neste momento falando com a Porque às vezes Renata. as pessoas começam a conversar demais e ficam falando porque ouviu falar e a gente vai acreditando naquilo que ouve. E às vezes nem sempre tudo que a gente ouve é verdade, mas foi o que eu fiquei sabendo. Nelinho, muitíssimo obrigado, que Deus te abençoe sua família, um abraço a todos. Da mesma forma, as filhas. meu filho. Quantos netos agora? Um neto, um netinho. Andrezinho. A família toda 3 morando anos. junto ali. Maravilha, maravilha. Todo mundo agarrado. Todo mundo agarrado. Esse é o Nelinho, Paulo Roberto. Esse é aquele galinheiro, todo mundo junto, a família junto. Paulo Roberto, obrigado. Nelinho, obrigado. A gente vai estar junto em outras oportunidades. A gente não tem como agradecer a presença de vocês saindo de suas casas e vindo até a sede da BH News aqui na Raja Gabaglia, em Belo Horizonte. Nossa programação segue, tem jornalismo, tem informação e a qualquer momento voltarei dos estúdios comandando a maior cobertura já feita em Belo Horizonte por uma televisão mineira
numa decisão de Taça Libertadores da América ou em qualquer outra decisão, escolha aí, de campeonato mineiro, de campeonato brasileiro, nenhuma televisão ficou tanto tempo no ar dedicando sua programação exclusivamente a este segundo jogo mais importante da história dos 105 anos de vida do Clube Atlético Mineiro, porque o primeiro jogo mais importante da história do Galo será quarta-feira que vem no Mineirão, dia 24 de julho, evidentemente. Até já, obrigado, Nelinho, Paulo Roberto e você de casa, que é meu único patrão e meu único censor.